Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Aqui é o Marlon e você sabe quem que tá ouvindo aí? Devolve minha mídia física que eu emprestei, viu? Nossa, eu já ouço essa história tem um tempo, né? Todo mundo tem uma história dessa, de emprestar um jogo e nunca mais ver a face dele na sua vida. Mas vamos lá, vamos me apresentar também, né? Senão ninguém vai saber. Ou saberia, mas aqui é o Renan. E eu quero anunciar que agora a gente tem duas versões. A gente tem a versão digital do podcast e a versão edição de colecionador, que é física. E você pode comprar nas melhores lojas, tipo a Target. Nossa, boa ideia, vamos monetizar através disso. Vamos começar a vender e enviar por correspondência para as pessoas. Aí você bota o CDzinho no carro para ouvir. Ou então faz igual aquelas edições de colecionador que vem tudo menos o jogo, entendeu? Ele faz isso, vai ter edição de colecionador que vem tudo menos o podcast. Exatamente, tipo de Red Dead que vem tudo menos o jogo. Mas então, vocês já perceberam pelo tema qual que é o tema de hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre mídia física versus mídia digital. Porque é uma coisa que a gente pode ver que, tipo, é uma questão até polêmica, e especialmente agora, né, em que a gente tem dificuldade de sair de casa e tal. Especialmente agora, porque, tipo, ninguém pode... Assim, poder pode, porque tem pouco lugar que tá com lockdown, tipo São Luís, né? A ilha lá, eu acho que é. Eles estão em lockdown ainda, não sei. Eu ouvi falar que eles iam entrar em lockdown mesmo, que é, tipo assim, você não pode sair de casa, mesmo que daí você é preso, basicamente isso. Mas não deveria sair, né? Ninguém deveria sair. E aí a praticidade da mídia digital, né? Que você pode comprar seus joguinhos online, sem sair de casa, recebe, não tá perigoso de pegar um coronga. Vamos usar esse termo aqui pra não ter que bipar e fazer duas versões, uma pro YouTube e outra. Porque, né? Já tivemos esse trabalho em muitos episódios, nesse não. Por favor, não me faça ter esse trabalho, ter que censurar e fazer duas versões. Mas a questão aqui é mesmo praticidade versus tradicionalidade, né? Porque a gente tem muito isso, né? A mídia física tá aí desde sempre, né? Você vai ver cartuchos lá do Super Nintendo, jogos de Atari também. E só que, provavelmente, do começo desse século que a gente começou a ter jogos digitais, né? Eu não diria nem desse século, diria dessa década última, né? 2010 pra cá, eu acho que virou mais como até antes de 2010. Era difícil pra caramba ter uma mídia digital, até no PlayStation 3 e 360, acho que a maioria, assim, eu nunca comprei nada digital. Aliás, pra não dizer que nada, eu comprei uma outra coisinha, assim, digital. E também quando eu assinei a PS Plus, que começou no PlayStation 3, né? Eu devo ter pego algumas coisas que vinham na Plus, assim, mas o jogo que eu comprava era sempre a mídia física. E aí no PS4 virou totalmente o contrário. Literalmente tenho duas mídias físicas de PS4 e as outras dezenas de jogos que eu tenho comprados foram mídia digital, e aí é claro que vem de graça também vem digital, né? Inclusive essa onda de mídia digital foi o que possibilitou vir esses jogos de graça nesse serviço tipo Game Pass e tal. Imagina uma Game Pass com mídia física, não tem como, não existe isso. Então só é possível graças a digital mesmo. Eu diria que é de 2010 pra cá mesmo. Deixa eu consertar aqui. Mídia física, Game Pass com mídia física era assinatura de locadora, chamava. Sim, seria tipo isso. Você podia assinar, não sei, vai que a locadora tinha um plano de assinatura que você... Eu acho que tinha locadora que fazia isso, mas era tipo diretamente com a locadora, né? Agora você não tem isso, você pega digital direto com a... Enfim, vamos conversar bastante sobre mídia física e digital. Bora lá pra pauta então? Bora lá. Vamos começar com as clássicas informações nua e crua, né? Antes de a gente começar a falar os prós e os contras de cada uma, né? Que é algumas estatísticas, né? De quantos por cento tem de mídia física e mídia digital hoje no mercado. A gente realmente pode olhar os gráficos, os dados dessa última década e ver como a mudança tá sendo rápida, né? Então, bem rápida. A gente tá usando aqui uns dados do NPD Group, que é uma das maiores associações de análise de informação do mundo. E a gente também tem até só 2016, mas dá pra entender muito o que tá acontecendo. Mas lá em 2010 eram 69% físico contra 31% digital. Sim, isso 2010, quer dizer, início da última década, né? Estamos no início da nova década agora. Na última década, então, já era uma diferença bem considerável aí, né? Era tipo 2/3, mais de 2/3 aí era de mídia física. Pessoas compravam mídia física e tipo 1/3 das vendas era digital. E assim, a gente vai deixar o link aqui embaixo se você quiser abrir, né? Lá no site da VG247, onde você vê nitidamente assim o gráfico mostrando como ao longo do passar dos anos ele vai aumentando
2011, 2012, até chegar em 2016, onde ele vira o oposto, exatamente o oposto do que era em 2010. 2015 é exatamente o oposto, porque... Exato, agora que eu percebi. Exato. Então foi assim, literalmente 5 anos entre 2010 e 2015, olha só que interessante isso. Em 2010 era 2/3 de mídia física, em 2015 é exatamente o oposto, era 2/3 de mídia digital, né? Então virou 69% de mídia digital e 31% de mídia física. Então, em literalmente 5 anos ele inverteu totalmente de cabeça para baixo esse mercado. E o mais recente a gente tem o de 2016, é praticamente 3/4 de mídia digital, né? 74% e 26%, ou seja, 1/4 só de mídia física. Sim. E assim, aqui... E eu acho que se esses gráficos aqui continuassem pra frente, 2017, 18, 19 e agora 20, cara, gráfico, eu queria muito ver esse gráfico agora em 2020, porque vai ser tipo assim, se tiver 10% de venda em mídia física, com o povo não podendo sair de casa, acho que vai ser muito ainda. A gente vai ter, porque mídia física eu acho que a gente vai comentar até depois, mas não é uma coisa que vai embora tão fácil, né? Será que estagnou em algum momento, depois desse gráfico aqui? Se ela parou em 26%? Eu imagino que não talvez tenha parado aí, mas ela tenha chegado num ponto que estagna, né? Acho que sempre vai ter um espacinho pra ela, né? Pra essa mídia. Sempre vai ter um espacinho pra ela. Vai ter quem prefere comprar uma mídia física por questão de, sei lá, de toque, de textura, de poder ter aquilo na sua mão, sabe? Tem gente que tem essa nostalgia. Eu mesmo não peguei muito dessa... Mas tem gente que tem essa nostalgia, tipo, de gostar de ter pra si, ou a mídia física, guardar na prateleirinha ali, sabe? E a gente também tem que considerar algumas coisas sobre essa tabela, que ela inclui não só os jogos AAA que são lançados tanto físico quanto digital, mas também os jogos que são lançados só digital, né? Que é uma coisa muito comum com indie hoje em dia. Os planos de assinatura eles incluem também aqui. DLC também eles incluem aqui. Jogos de celular e também de redes sociais que são vendidos, né? Acho que esse mobile apps mesmo ali, o jogo de celular que tá incluso nesse total de formatos digitais, ele já altera bastante esse número, né? Porque assim, a crescente de jogos mobile é imensa na última década. Principalmente vindo do mercado da China, eu diria. Lá é um polo de produção e consumo desse tipo de aplicativo de jogo de celular. Só que assim, a gente também tem que lembrar que isso aqui também tem sido bastante alto por jogos que são exclusivamente digitais, né? São jogos que você não consegue comprar em mídia física, ou se você consegue, é um caso tipo a Limited Run Games, que produz tipo 1000 cópias e acabou. Coisa limitada mesmo. E também conta DLCs aqui, né? Porque tem DLC que não sai em mídia física mesmo, tipo, muita DLC, na verdade, acho que é raro uma DLC que sai em mídia física depois. A maioria das DLCs você compra para ser digital mesmo. Eu consigo pensar em poucos casos. Eu consigo pensar o Mortal Kombat, é um dos que mais tem, né? Que o 10 saiu como XL, agora ele tá saindo, vai vir a versão física com a expansão que eles anunciaram agora no comecinho do mês, né? Vai vir o completo. O Xenoblade também, que o Chronicles 2, que veio o Torna, que era um DLC, mas que veio como veio à parte também, porque é um jogo totalmente novo. Eu acho que puxando pro meu lado, acho que GTA 4 teve 2 DLCs, se não me engano, elas foram sim vendidas em mídia física. O The Blood of Gaytone e The Lost and Damned chegaram a ser vendidos em mídia física separadamente cada um. E aí agora a única versão que tem hoje disponível é a Complete Edition, que é os 3 juntos, né? Tanto é que saiu na Steam recentemente o GTA 4 Complete Edition, tipo, não existe mais a versão separada do GTA 4 sem as DLCs. Virou meio que uma coisa só tudo. É uma tendência com a maioria das empresas, né? Por quando relança o jogo, já lança ele na Complete Edition. Eu tentei buscar, a gente tentou bastante buscar dado aqui pro Brasil, mas é uma coisa difícil, até no NPD, que é tipo uma das maiores fontes. Não tem muito dado no Brasil sobre isso, né? Acho curioso isso. Porque como a gente não tem investimento nessa área, a gente não tem... Quem teria interesse em saber dessas informações? Talvez as revendedoras, lojas que vendem mídia física. Então, eu honestamente não consigo lembrar nem de uma loja específica grande no Brasil que venda mídia física, tipo uma GameStop, assim. Tem GameStop no Brasil? Não tem, né? Não. Eu acho que dá pra comprar, mas vai vir por correios. Não tem uma loja física no Brasil desse tipo de coisa. Você vai... Onde que vende mídia física aqui? Lojas americanas, Saraiva, né? E depende do lugar também, né? Igual as lojas americanas que eu vejo em BH, é tipo uma vitrinezinha de... É um espacinho, né? Não deve dar nem um metro. Do lado dos livros. E igual a americanas que tem aqui em Itabirita é só código digital. Então... eu vejo mais, tipo, pequenos comércios locais, né? Que costumam vender mais mídia física. E a
Amazon também, né? Se a gente for pegar. A Amazon também. Então seria deles o interesse de levantar esse tipo de pesquisa e, portanto, não tem esse tipo de dado pro Brasil, infelizmente. Mas eu acho que não é muito separado, não é muito diferente desses dados que a gente colocou aqui que esses dados que a gente falou é da América do Norte, né? No geral. Esse aqui é do geral. Esse primeiro. Geral. É uma estimativa geral. Então já meio que vale pro Brasil. Eu não acho que seja diferente aqui. A tendência é a mesma aqui. Eu imagino que talvez pelo estilo da economia mude um pouco, mas não vai ser tão impactante, né? O que a gente conseguiu achar foi que em 2015, de acordo com o NPD Group, aqui no Brasil, sobre esse assunto, né, a única informação que a gente achou foi que apenas 15% das pessoas que eles investigaram comprava apenas jogos físicos. 15% em 2015? Ou seja, 85% comprava só digital ou uma mistura de digital com físico. Então é ainda maior essa diferença, porque lá no estudo da NPD era 31%, né, que só compravam. Aliás, não, era o oposto, era 69%, né, que comprava só mídia digital. E aqui, na verdade, aqui os 15% é só mídia física, né? O restante compra ou só isso, digital. Mídia física, corrigindo, eu falei digital, é mídia física, isso. Os 85% ou é só mídia digital ou uma mistura dos dois, né? Tem outros dados aqui nessa pesquisa que são até interessantes, tipo que 65% dos brasileiros entre 45 e 59 jogam videogame, que os dispositivos mais comuns aqui no Brasil são PC com 47% e um celular Android com 38%. Sério? Nossa, eu não sabia desse dado. A maioria do brasileiro joga em PC? PC seguido de celular. Assim, nossa, isso aqui não exclui um outro, né? Assim, significa 47% joga no PC das pessoas que eles conversaram. 38% não significa no que elas não joguem mais também, né? A pessoa pode ter um PlayStation 3 em casa, sei lá. Tanto que eles falam que a média de dispositivos que os brasileiros jogam é 2.6. Tá entre 2 e 3, então. Que é o meu caso. Não, eu tenho 4 dispositivos. Esquece. Eu já tô um pouco acima da média, mas não é o privilégio que a maioria dos brasileiros tem. Eu tô acima também aqui, né? Tem celular, tem PC e tem os videogames. Eu tenho 2 videogames, o PC e o celular, então dá 4. Eu tenho mais porque eu ainda mantive meus videogames antigos, então eu tenho meu PS2, não, se contar videogame antigo, não, eu digo que eu jogo hoje, assim, se contar videogame antigo eu já tenho um 7, então aí já é bem acima do padrão. Mas assim, são outras informações, mas sobre mídia física e digital é uma informação que a gente não tem muito aqui, né? Infelizmente. Mais recente mesmo, a gente achou, foi na Europa, foram dados da Europa, né? De 2018, né? Que é de 2018, em que apenas, se a gente considerar só os jogos AAA, ainda 75% das vendas eram físicas. Então na Europa meio que se manteve, 2018 já é um pouco além das pesquisas que a gente mostrou aqui, mas também segue o mesmo padrão, né? A gente tem que separar um pouco, porque aquela pesquisa lá incluía os jogos só lançados digitalmente, né? Aqui eles estão considerando só os jogos AAA, que geralmente chegam tanto físico quanto digital. Então, quando a pessoa tem essa escolha entre um e o outro, ainda 75% das vendas caem pro digital. Pro físico, né? Pro físico, Isso, pro físico. Eu acho que a pessoa vai comprar um jogo AAA, ela tem um pouco mais de consideração pelo jogo se ela for comprar, né? Então ela acaba, ela às vezes quer guardar pra ela, pra ter ali. Então talvez isso explique. Mas em 2019 a situação já começou a mudar em algumas regiões, né? Que algumas delas passaram da marca de 50% de vendas de jogos AAA digitais, que é o países nórdicos, que chegaram assim 66% dos jogos AAA digitais, e a junção do Reino Unido com a Irlanda, que chegou a 56%. Dá pra ver que na Europa são mais... Eles gostam ainda de uma boa mídia física, de uma tradicionalidade, né? Não é à toa que é o velho continente. Não sei se isso explica também alguma coisa, mas eles parece que são, assim, do mundo todo, eles são mais preferíveis a ter mídia física. Mas mesmo com essa mudança nessas duas regiões, de ter uma venda maior digital, a média da região europeia no passado ficou em 52% de mídia física. Então, teve uma redução bastante, né? A gente teve que 23% a menos, mas mesmo assim é o começo da mudança, né? Aí a gente teve um estudo específico do Reino Unido, e aí eles, lá no Reino Unido, isso aqui é de 2015, eles fizeram assim, eles pegaram os jogos mais vendidos e viram qual porcentagem de cada jogo era digital e qual era físico. Lembrando, isso é lá de 2015, foi o mais recente que a gente conseguiu achar, né? Sim. E aí no top 8 em março, teve igual Battlefield Hardline, por exemplo, foi 81,9% físico. O Dying Light, ele tá 100% físico, mas não é porque eles não tinham acesso aos dados digitais.
Eles ainda colocam um asterisco ali, né, embaixo do gráfico, dizendo que realmente a gente não tinha informação aqui pra Dying Light, então acabou ficando 100%. O Minecraft eu acho que tirando o Destiny, vai ser o jogo que mais tá balanceado, né? Ele ficou com 51.3 físico contra 48.7 digital. E a gente vai ter vários outros que vão estar nessa faixa de 70 e poucos por cento, 80 e poucos digital. GTA V tava 84% físico. FIFA 15 que também era 84%. A gente teve Bloodborne que foi 60%. Acho que só mesmo o Destiny lá no mês de abril de 2018, é isso, né? 2015. 2018, isso aqui? 15. É um pouco 2015, mais isso. Em 2015 só o Destiny mesmo que tava bem... Era o único que chegava a passar de 50% ali de mídia digital, né? Era Destiny, que chegou a 57% contra 42% de mídia física. Isso aqui, é claro, a gente tá considerando lá 2015, que foi o ano que a gente conseguiu ver essa divisão. Né? Lembrando de novo, isso aqui é um dado do Reino Unido em 2015, então novamente dá pra ver que a Europa tem uma certa preferência por mídia física, né? E é um país que, assim, a gente pegou porque o Reino Unido é um dos países mais abertos com relação ao número de vendas e tudo. E assim, o mais recente, um dado mais recente mesmo, que é de semana passada, acho que é semana passada ou retrasada, que foi em relação ao Animal Crossing New Horizon, em que a Nintendo confirmou que ao redor do mundo, então isso inclui Américas, Europa e Japão, Ásia no geral, 50% das vendas do jogo foram digitais. 50%, então cravou bem no meio ali, né? Foi um jogo que realmente metade preferiu pegar digital e metade preferiu pegar físico. Eles em si, eles acreditam que essa taxa alta das vendas digitais tem dois motivos principais. Primeiro, é o jeito que o jogo né? O Animal Crossing é um jogo que você precisa ter ele lá constantemente, que você tem que acessar todo dia e tal. Então, é um estilo de um jogo que uma versão digital é mais prática. Né? Porque imagina, você vai, bota o cartucho, entra no jogo, faz tudo que você tem, aí vai jogar outro jogo, tira o cartucho, bota, aí no dia seguinte você tem que colocar o cartucho de novo, setando ele lá digital, fica instalado. Tá ali sempre. E também a outra causa que eles imaginam também é as condições que a gente tá vivendo agora, né? Em que o digital talvez se não fosse pelas condições atuais, da situação atual, talvez fosse desbalanceado esse número. Não fosse tão perfeitinho assim, 50-50. Mas eles acreditam que é por isso que eles tiveram, mas eles não descartam que essas taxas de vendas digitais elas só tendem a aumentar, né? Como vem aumentando, a gente tá vendo a última década inteira aí, né? Uma década inteira analisando, a gente vê os dados mostram isso, que nitidamente as pessoas estão migrando mais e mais pro digital. Conforme vários fatores vão melhorando, né? Desde a velocidade de internet, que a gente vai comentar daqui a pouco, ali na parte dos prós e contras, né? A rede banda larga em geral no mundo tá aumentando. Em alguns lugares gradativamente menos, como aqui, mas no Japão você já tem internet com 1 GB de velocidade, mais do que isso, como um plano assim bem comum até. E assim, a gente vai conversar. A gente tem vários poréns agora quando a gente for falar de prós e contras, né? Porque a gente tá tentando citar uma coisa. São pontos que nem todos os casos se aplicam, né? A gente vai comentar também. E acho que a gente vai ver agora já, né? Então vamos lá para os prós e contras, né? Alguns argumentos do que são prós e contras da mídia física. Depois a gente vai para digital. E depois a gente vai comentar uma comparaçãozinha nossa, né? Vamos lá, vamos começar falando dos prós da mídia física em si, né? Isso. O primeiro é que mídia física ela pode ser facilmente revendida ou passada adiante, né? Exato, acho que esse é o pró principal, você já colocou logo no início, porque de cara a maior diferença que você vai ter de uma mídia digital, né? Você simplesmente, por ser um negócio físico, você transporta ele pra onde você quiser, você leva seu jogo pra outra pessoa, ou empresta, ou dá, ou revende. Então você literalmente consegue comprar, né? Não comprar, conseguir de volta parte do valor que você gastou se você, por acaso, desistir de jogar aquele jogo, ou cansei de jogar, ou era uma modo história, sei lá, um The Last of Us. É um jogo que, se você não é muito fã do multiplayer, não tem por que você manter ele ao redor, a não ser que você queira repetir várias e várias vezes a mesma história, né? É um jogo que eu acho que a tendência é a maior das pessoas venderem depois, então... Eu vi isso bastante recentemente aqui em Itabiri com o... Jedi Fallen Order. A galera pegava, como é um jogo de história, pegava, jogava e revendia, que já tinha terminado tudo. Tem jogos que passam de mão em mão, assim, por muito tempo. E também não é só revender, né? Às vezes, terminei e vou dar de presente pra um amigo, ou vou emprestar pra um amigo. Também o clássico que eu falei já na introdução aqui, né? Aí acontece o clássico de você nunca mais ver o jogo.
Mas o bom também de você ter essa possibilidade de emprestar é você fazer uma economia, né? Às vezes você combina com um amigo que é muito próximo. Tipo, eu compro o X jogo, você compra o Y e a gente troca. Eu zero um, eu zero outro, terminamos, a gente troca. E aí, sim, ao invés de cada um ter que gastar com 2 jogos, cada um tem que gastar só com um. Eu vou comentar algo assim também que é possível de se fazer na conta digital depois que a gente chegar na parte da mídia digital. Mas é um empréstimo fácil, né? Eu até imagino que você vai falar, mas é um empréstimo fásil, né? Só entregou o disco, acabou. Uhum. Eu até esqueci, tinha mais uma coisa que eu queria comentar disso, que eu até nem coloquei na pauta, que eu lembrei agora, mas eu esqueci. Minha memória tá boa hoje também. Se eu lembrasse disso. Outra coisa que a mídia física permite, né, por ela ser uma coisa que é física, ela permite que você possa expor numa coleção, né? Você montar uma estantezinha bonitinha, igual você faz com um livro. Tem gente que é mais nostálgica nesse sentido e gosta de ter ali presente, né? Você poder olhar pra mídia física. Assim, eu acho que outro pró, que eu não sei se tá aqui nos prós, mas é a questão de que mídia física vem com... Algumas mídias físicas, né, vem com manualzinho, vem com mapinha, que é uma coisa que, né, tem gente que gosta muito disso. Tipo, o GTA V vem com um mapa do jogo, com um pôster junto. E assim, pouca desenvolvedora que tem esse... o Red Dead também. A The Witcher também, acho que são poucas desenvolvedoras que tem esse carinho, né, esse cuidado de fazer uma mídia física com um pouco mais de detalhes, assim, então. Eu acho que isso aconteceu muito com o surgimento de edição de colecionadores, né? Uhum. Também. Não, mas eu digo assim, até em versão standard eles colocam, tipo... Sim. Mas eu acho que essa redução de empresas fazendo isso, tipo de... É pra poder vender, assim, claro. Justamente veio por causa que, assim, começaram a fazer edição de colecionador. Então, se a gente vai colocar coisa na edição de colecionador, pra que a gente vai botar um manual na edição normal, né? Uhum. Então, não tem mais esse valor. Algumas desenvolvedoras pensam assim, outras fazem uma edição de colecionador que coloca lá. Às vezes, como a gente até disse, com a edição de colecionador que não vem o jogo junto, né? Você quer o jogo, você compra separado, depois você compra a edição de colecionador, que tanto é que não é chamada de edição de colecionador, porque ela não vem com o jogo, ela é chamada de Collector Box, né? Caixa de colecionador, que é uma caixa separada do jogo. E esse é outro ponto que a gente colocou, né? A mídia física, ela permite você ter edições de colecionadores que são mais elaboradas e com diferentes tipos de itens, né? Uhum. Igual, às vezes até eles fazem edição de colecionador digital, mas o máximo que você ganha é tipo, um termo por PS4, ou um avatar, ou alguma coisa dentro do jogo. Coisas que podem ser entregues digitalmente, né? Ou dentro do jogo, exato. Itens no jogo, vem lá coisinhas a mais. Enquanto a mídia física, ela... vem com estátua, já vem outro nível. Eu vou procurar aqui agora, porque eu lembro que o Mortal Kombat 11 teve uma edição que vinha com a máscara do Scorpion. Uhum. Atualmente ela tá sendo vendida na Amazon Brasil por R$2.210. Reais? Nossa, é baratíssimo, gente. Custa só o preço de mais do que um PlayStation 4 Pro aí. Mas igual, vem uma máscara toda bem feita, vem a caixa metálica com o símbolozinho que sai. Quem que faz Fallout 76 mesmo? A Bethesda. A Bethesda, isso. A não ser que você seja a Bethesda, porque nesse caso você vai pedir um item de colecionador que a gente já contou aqui na... Qual episódio que foi? Foi aquele sobre consumidor versus empresas, né? Foi nesse. Práticas predatórias. Aquele episódio tem muito assunto bacana, aquele episódio. Se você não ouviu, vai lá ouvir. A gente comentou sobre a grande edição de colecionador de Fallout 76 que vinha com máscara e tal. Vem com capacete, aliás, né? Vem com capacete do Power... Da Power Suit. Power Suit, isso. Que eles tiveram que pedir de volta. E a bolsa de material super resistente, que era uma bolsa de nylon. Uns bagulho assim. Então, a não ser que você seja uma Bethesda, normalmente os itens de colecionador realmente valem a pena se você quer gastar um pouco a mais, se você é realmente fã daquilo. Igual, e isso eu acho muito interessante. Esse é um ponto que me atrai bastante, igual, por exemplo, o Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que eu tô de olho até. Lá, infelizmente, é só lá na Europa, mas eu vou dar um jeito de conseguir. Na edição de lá, até vem um vinil com a trilha sonora. Acho que Death Stranding também, não? Death Stranding, aqui no Brasil não teve, mas lá fora, aqui teve edição especial, né, que vem a caixa metálica e uns itens. Acho que foi edição de loja, né? Mas lá fora veio, tipo, a miniatura do bebê e outras coisas.
Final Fantasy VII agora veio com a Daytona e o Cloud que você pode articular. Tipo boneco articulado. E você pode colocar ali... Boneco não, que tem gente que se ofende com essa frase, é action figure. E assim, você pode colocar ele em cima da Daytona, tipo como se você estivesse dirigindo ela, com a espada nas costas, ou então ele com uma mão segurando a espada, você pode articular. Que é uma coisa que você não consegue na mídia digital, né? Não existe, não tem como você fazer isso. Você vai no máximo em mídia digital ganhar uns itens dentro do jogo, avatar e tema. Eu lembrei o ponto que eu tinha esquecido, que eu tava querendo falar lá atrás agora. Uma coisa que a mídia física também te permite é, caso você compre um jogo e não goste, você consegue passar pra frente, né? Tem isso. Você consegue imediatamente revender, né? No caso do digital, você tem que abrir um ticket explicando que você arrependimento de compra em até 7 dias, né? Como é pela lei do consumidor. Mas isso também é só para as empresas daqui, né? Tem várias empresas, tipo a Sony, por exemplo. A Sony, a Nintendo. Eu acho que a Microsoft também não permite que você faça... Devolva digital? Digital. Eu não sei bem como é a legislação lá fora, mas eu sei que no Brasil você pode em até 7 dias, qualquer produto que você compre. Tanto que a maioria desses sites deixa claro lá na hora que você compra, especialmente pré-venda, tipo, que a compra é definitiva, né? É verdade, eles têm esse aviso na hora que você vai comprar, né? Essa compra não pode ser desfeita, então se você comprar é seu, não vai ter como devolver depois. E aí, se for digital, você não vai ter como passar pra frente, né? Se for física é seu, você faz o que você quiser depois, então... Então, tipo, às vezes você pegou um jogo achando que ia ser o jogo, não gostou, passa pra alguém e acabou. Isso. Se você compra digital, especialmente em consoles, acabou. É seu, vai ficar lá na sua conta pro resto da sua vida, né? Aí a gente vai ter também, assim, isso não é para as lojas digitais de PC, né? A Steam, GOG, várias dessas lojas oferecem você devolver, mas também tem limites, né? Tipo, a Steam tem que ser 14 dias depois da compra, por exemplo, eu acho. Acho que é isso. 14 dias depois da compra, você tem que ter 2 horas no máximo. Tem isso, tem que ter um limite de horas que você já jogou, né? Você não pode zerar o jogo em 2 dias e falar que não, tá dentro do prazo de 2 dias. Mas você zerou o jogo em 2 dias, então vai querer devolver agora. A Microsoft aparentemente permite, mas eu não sei se é só no PC ou só no console. Deixa eu olhar aqui. Não, no Xbox One também. Ela permite você pedir refund, que eles até chamam de self-service. Então, a Nintendo e a PlayStation geralmente não permitem. Sim. E o último ponto Pro aqui que a gente pode falar, que tem várias plataformas, mas Nintendo Switch, 3DS, Xbox 360, PS3, em que a mídia física permite o acesso ao jogo a qualquer momento, né? Inclusive até tempos depois. Tipo, você jogou o jogo, anos depois você quer voltar, só pega, coloca o CD e pronto, você não vai nem ocupar espaço da memória interna, né? Porque tá no CD já, né? E é claro, a gente tem que considerar também que o jogo tem atualização e tal, beleza, vai precisar de baixar, mas mesmo assim, tem vários jogos que você vai conseguir jogar sem ter que atualizar. Exato. Né? Então é questão de não ocupar espaço de armazenamento, né? Você vai ter espaço no seu HD para outras coisas. E você não vai ter espera, né? Você quer jogar, tipo, igual outro dia, eu quis reviver Jack Chan Adventure lá no PS2. Eu peguei, coloquei o CD, pronto, joguei. Sim. Se fosse uma mídia digital, você teria que baixar ele de novo. Que eu já também não sei, é um jogo antigo, então não deve ser tão pesado. Mas assim, imagina um jogo mais atual. Um jogo que você jogou no passado, sei lá, quero jogar de novo um Detroit. Tô aqui a fim de jogar um Detroit. Você vai ter que baixar uma bela quantidade de gigabytes aí da sua biblioteca se você tem ele em mídia digital. Enquanto que se você tem ele guardado na sua casa em mídia física, você só tira da prateleira. Bate aquela poeira dele, né? Se você limpa bem, não deve estar com poeira. Mas você coloca o CD e tá lá, tá rodando. Sem baixar nada. Apesar que a partir de agora, esse último ponto que a gente pôs de Pro, ele também serve como um contra, né? De certa forma. Porque essa ideia de você colocar o CD ou colocar o cartucho não é uma coisa mais comum. E sair jogando não é uma realidade mais comum, né? O PS4, por exemplo, e o Xbox One, eles não rodam o jogo direto do disco. É verdade. Você tem que instalar. Ele instala, né? Ele instala no jogo, né? Então ele realmente não adianta nesse caso. Tipo, esse ponto positivo que a gente tinha antes de poder só colocar o CD ou comprar uma mídia física para economizar espaço da memória interna, no PS4 e no Xbox One não é uma realidade. Eu entendi porque você colocou no fim aqui dos prós, então, porque ele realmente fica numa área cinza. Faz sentido. No PS4, Xbox One, ele vai ter que instalar no console mesmo, então você não vai nem estar economizando espaço, nem tendo um acesso instantâneo. Você vai ter que esperar igual, então
Meio que mídia física perdeu esse Pro nos últimos recentemente. Era um Pro antigamente, mas hoje não é mais. Tanto. O único videogame hoje em dia que ainda mantém isso é o Switch, né? E isso é um dos muitos motivos que muita gente pergunta assim, mas por que no Switch é cartucho? Justamente por causa disso. O cartucho, ele é muito mais rápido que um CD, disso. Então, sim. Ele não tem a necessidade de você copiar o trem pra memória interna. Isso aqui é só uma questão de que os jogos estão muito grandes hoje em dia. Então não tem mais como ler direto do CD mesmo. Ele precisa instalar, pelo menos que seja uma parte dele no console. E se você for ver, vai ter jogo que você vai gastar tanto tempo instalando quanto você gastaria, tipo, baixando, né? Às vezes. Mas vamos lá pros contras, então? A gente já começou com... Aliás, meio que já começou com essa área cinza, né? Que é um Pro e um Contra, agora é só contras mesmo, da mídia física. E assim, deixando claro sobre esse último, ele é contra nos consoles modernos, né? Porque... sim, foi o que eu falei. Antigamente era um Pro, hoje tá se tornando um Contra. Então, tipo, ele é o que a gente fala mesmo de uma área Pro-Contra. Tipo, ele... Depende do jogo, depende do console depende também. do console, igual. Realmente, eu comprei jogo já mídia física no Switch por causa de evitar ocupar espaço da memória, né? E não ter que ficar, toda vez que eu quero jogar, abaixo. Não é uma coisa que eu posso fazer no PS4, porque eu vou ter o trabalho de instalar de novo. Outro contra que a gente tem hoje em dia é que alguns jogos, mesmo que não sejam a maioria, eles têm vindo com parte do conteúdo no disco, ou no cartucho, no caso do Nintendo Switch, e aí você tem que ter a internet pra baixar o resto. Tem alguns jogos que são assim, né? Inclusive eu coloquei aqui um exemplo do Spyro Reignited Trilogy, tanto não é só no Switch, mas também no Xbox One e no PS4. O Spyro 2 e o Spyro 3, eles tinham que ser baixados numa atualização no dia do lançamento. O que perde totalmente a praticidade da mídia física, que muitos dizem ser um dos prós, né? Que é você colocar e jogar na hora. Você vai ter que baixar parte do jogo de qualquer forma. Se você for, sei lá, vai pra um lugar que não tem internet, você não vai conseguir mais instalar ele lá. Então, o que é difícil, né? Porque hoje em dia o que não está conectado à internet, né? Mas existem situações onde não vai ser possível você jogar o jogo por causa disso. Eu imagino que vem algum aviso na embalagem direto, né? Geralmente vem. Ó, você tá comprando o jogo aqui em mídia física, mas o jogo vai precisar de uma internet pra você baixar o resto, tá? Senão você não vai conseguir jogar. E assim, geralmente a coisa... Ou então você vai ter só o começo, ou uma parte... Eu acho que o caso mais inteligente desse, que o jogo não vem completo no cartucho, acho que foi o Doom pro Switch, que eles fizeram. No cartucho vem a versão single player e o modo multiplayer você baixa. Então se você não quiser o multiplayer, você consegue jogar automático, né? Mas mesmo assim, você ainda tá dependendo da internet pra você ter o jogo completo ali na sua mão. O que tira essa praticidade da mídia física. Sim. Agora o preço, né? Agora é o grande contra aqui, eu diria, preço, né? O preço de mídia física, ele tende a ser uma coisa mais fixa, né? Até muito tempo depois, né? Depois que já lançou. Especialmente aqui no Brasil, né? Que aqui a gente tem um mercado bastante proibitivo. Ele cai muito pouco com o tempo. Assim, acho que o caso mais recente que me surpreendeu, que teve uma queda até bastante alta, foi Death Stranding. Que eu acho que você consegue achar ele por R$100 agora. Em mídia física. Acho que a questão de ser uma manufatura, né? Por ser algo que precisa ser fabricado fisicamente, e por isso ele não perde tanto o valor ao longo do tempo, diferente de uma coisa digital. Ele geralmente, aqui no Brasil, a gente vê muito a queda do preço quando realmente, tipo, a loja tá fazendo alguma promoção, ou o jogo não tem uma venda tão... Questão de demanda e procura mesmo. Não tem uma demanda muito grande, ou então quando ele entra naquelas campanhas, tipo, Nintendo Select ou PlayStation Hits, que aí o jogo cai pra R$79,90, né? Tem umas promoções assim de mídia física. É mais raro de acontecer, mas tem. Também assim, a gente deixa claro, isso é um problema, especialmente para esse de mídia física, é um problema que a gente tem aqui pro Brasil. No Brasil. Especial, né? Lá fora, a situação não é tão... Esse problema não é tão grande, que as lojas lá, eles tendem a fazer várias promoções e ofertas, bem mais frequentemente que aqui. Igual, sim. Black Friday lá, eu já vi várias empresas fazendo, tipo, pague 2, leve 3, ou coisas assim. E incluindo jogo grande. É maluco de fazer umas promoção bem louca, assim, né? Tipo, que a gente não imagina ver por aqui. Nem numa Black Friday. Mas mesmo assim, essas ofertas que eles fazem lá não chegam a nível das ofertas que a gente oferecido no nível digital, né? No nível digital, você vê na Steam. Entra numa Steam e vê lá a parte de promoção que tá agora. Você vai encontrar um monte de coisa por preços bem reduzidos, assim. Por ser totalmente digital. Não. Você vê, eu gosto muito de ver, tipo, duas empresas que fazem promoção direto, a Ubisoft, ela faz muito promoção com os jogos dela, e a própria Sony faz dos jogos em geral. A Ubisoft, eu tava observando,
chegou no finalzinho do ano passado o Assassin's Creed Rebel Collection, que é o Assassin's Creed 4 com o Rogue. De lá pra cá, ele já entrou em promoção no Switch 4 vezes. Caramba. Tipo, a Ubisoft já faz promoção todo mês praticamente desse jogo. Praticamente uma vez por mês já. Estamos aí no 5º mês. Então, e esse mês ele está em promoção de novo no Switch. Aí a Sony também, um jogo que eu tô de olho há muito tempo e eu sempre vejo ele em promoção, só que ele nunca cai desse valor de promoção, é Devil May Cry 5. Devil May Cry 5 eu já vi ele 4, 5 vezes saindo do preço de 100 e pouquinho por R$89,90, R$100. A física, né? A digital. A digital mesmo? Eu sei que a digital eu peguei na pré-venda, paguei tipo R$250. E agora, tipo assim, deixa eu até abrir aqui, mas ele tá em promoção também nesse momento, porque tá tendo cadê? Tesouros Ocultos, eu acho. É nessa que ele tá participando? Eu sei que ele tava participando de uma promoção recentemente. Então, tipo assim, ele já saiu de uma promoção... Não, sessões de jogos estendidas, eu acho. Tipo, ele saiu de uma promoção, ele já entra, tipo, numa que vai acontecer daqui a 2 semanas de novo com desconto. Então, tipo, é fácil achar jogo por valor, né? Bom. Mas até agora a gente falou de contras bem... Porque são contras, mas não são tão preocupantes. Eu acho que esse próximo item é o grande contra da mídia física, né? A mídia física, ela é física. Deixamos claro essa palavra, né? Então... É uma manufatura e coisas que são físicas, elas estragam com o tempo. É isso que acontece com qualquer coisa física. Então, tipo assim, o tempo mesmo já estraga. O uso frequente, tipo, coloca e tira do console. O próprio console... Imagina, você joga todo dia, vai esquentando aquele CD, rodando, sei lá quantos 1000 RPM por segundo, sabe? Você vai estragar por segundo, não, por minuto, né? Não exagera. Mas o jogo estraga ao longo do tempo, né? Ele risca, ele cai no chão e quebra. Todo mundo já passou por isso. O famoso, passa um álcool que resolve. Assim, quanto CD de PlayStation 2 eu não passei um álcool pra resolver e estraguei mais ainda. Ou compra aquele removedor de risco de CD que tinha antigamente. Ah, sim. Tinha realmente. E assim, não só ele já degrada naturalmente, como o mau uso do usuário. Se você for meio desleixado, pega o seu disco de qualquer jeito e fica derrubando, fica riscando, ele vai, né, com o tempo estragar. Então, é uma manufatura, é algo que é físico. Então, você vai acabar estragando ele com o tempo mesmo que demore 50 anos. E assim, isso é pior hoje em dia, né, que teve essa mudança pra CD, porque CD é uma mídia muito frágil. É mais frágil que cartucho. Mas apesar de que o cartucho, acho que o principal problema dele é a oxigenação. O que seria isso? Oxidação, mano. Oxidação. É bizarro. Dos metais? Dos conectores de metal? Isso é algo que não acontece no CD, né? Sim. Mas é uma coisa que acontece menos frequente do que aconteceria com... Acho que é mais por questão de umidade, né? Se você cuidar da questão de umidade, ele não vai acontecer esse problema. Igual... Então, realmente, cartucho é mais durável. Eu consigo ver muito aqui. Eu tenho vários CDs de PS2 e tenho vários CDs de Super Nintendo. Minhas fitas de Super Nintendo todas funcionam super tranquilo. Mas eu já tenho vários jogos de PlayStation 2 que eu já perdi. Você mora no meio de Minas Gerais também. Eu também moro no meio do Paraná. Mais pro oeste do Paraná. A questão é que não tem muita umidade onde a gente mora. Mas se você mora no litoral aí... Quem mora em litoral, quem vai pra litoral sabe como é. Você tem que cuidar constantemente com até móveis em casa, assim, porque estraga. A umidade estraga tudo. Então, não é diferente se você tem uma coleção de jogos em mídia física num litoral, você vai se ferrar, só isso. Então vai muito até do local que você mora, assim, pra manter questão de manter a sua mídia física durável por mais tempo. Então, tipo, a mídia física do DVD, disco, tem, tipo assim, eu entendo muito o avanço, né, especialmente porque mídia CD, disco em si, ele é muito mais barato de produzir do que cartucho em si, mas ele perdeu muita coisa com essa transição. Leitura mais rápida. A não ser que seja Blu-ray, eu não sei, Blu-ray é mais rápido que cartucho, não é? Ainda não. Não, cartucho consegue. Ainda é mais rápido, caramba. Acho que nada vai chegar tão próximo de cartucho na questão de velocidade de leitura mesmo. Difícil. Vai ter que ter mais uma grande tecnologia de discos, assim, além do Blu-ray, pra conseguir superar um cartucho. Inclusive, foi um motivo que a Nintendo foi pra cartucho, foi justamente essa agilidade de leitura. Ela usou, se eu for olhar o Wii e o Wii U, eles tiveram CD, disco. Inclusive, eu acho que no caso do Wii U ainda era proprietário. Era um disco deles mesmo. E mesmo assim, eles preferiram voltar pra cartucho pra... no Switch voltou, né? Agora eu vou falar um pouco também da mídia digital, né? Que ela também tem seus prós e seus contras em si próprio. Tem vários prós e vários contras também. O
primeiro pró é que a mídia digital permite acesso praticamente instantâneo ao jogo, né? No lançamento. Você não precisa... Eu sinto que eu acho que muitas dos prós e cons que a gente vai falar aqui é exatamente o oposto do que a gente já falou meio que a gente já falou no físico, mas a gente vai mencionar rapidamente, assim, pra não ficar redundante também, né? A gente vai ter alguns tópicos a mais também aqui. Sim. A mídia digital, ela te permite um acesso praticamente instantâneo no jogo no lançamento, né? Sem necessidade de você sair de casa pra ela comprar sua mídia, ou esperar que uma encomenda chegue, né? E tem essa questão de que às vezes um jogo lança e não vai chegar até você no lançamento. Né? Deixa eu até olhar aqui, por exemplo, no caso de The Last of Us, vou pra gente usar de exemplo meu. A previsão, acho que da minha cópia chegar ao lançamento é 19 de junho, mas a minha cópia tá prevista pra chegar entre 29 de junho e 6 de julho. Ou seja, 10 a 15 dias depois. Né? Claro que esse aqui é uma previsão conservadora deles, mas mesmo assim, eu não vou estar jogando The Last of Us no lançamento. Se vocês me derem spoilers, vocês vão se ver comigo, tá? Tô avisando pra todo mundo já que tá ouvindo aqui. Nesse período de 10, 15 dias, vai ter muita gente postando sobre o jogo em rede social. Esse aí vai ser o período mesmo pra sair de rede social. Aliás, fazendo gancho aqui, né? O último episódio sobre spoiler, penúltimo, né? Penúltimo. O último episódio foi de Credit também, que tem a ver com The Last of Us, então vão lá ouvir. Também. Os 2 últimos episódios foram meio que em volta de The Last of Us Part 2. Mas isso aqui é exatamente o oposto do que a gente falou do mídia física, né? A mídia física, um dos contras é a falta de acesso instantâneo, a mídia digital é exatamente o acesso instantâneo. Uma vantagem também, especialmente no lançamento, é que várias empresas, elas te permitem baixar o jogo antes, fazer um pré-download. E na hora, da meia-noite, lá nos Estados Unidos, aqui geralmente é 4 horas da manhã, da 4 horas da manhã você pode apertar um play, ele só checa se lançou mesmo e pronto, você já consegue jogar. Você lança literalmente no primeiro segundo que o jogo está disponível no mundo todo. Que seria equivalente a ter que mandar a cópia em mídia física dias antes para chegar até você no lançamento, que aí também não é possível fazer porque vai quebrar várias possibilidades aí de vazar dias antes também, né? O cara do correio vai pegar o jogo antes, vai sair gameplay por aí do jogo antes de lançar. Então não tem como lançar um jogo, tipo fazer um pré-download de mídia física. Você teria que lançar, encaminhar para a casa das pessoas da loja antes, não tem como fazer isso. Eles teriam que lançar, e aí tem um jeito que antes de rodar o CD, ele teria que checar na internet se o jogo lançou mesmo. Daria pra fazer um bagulho assim, mas é a burocracia que tem que fazer pra fazer tudo isso. Aí você teria que bloquear o jogador se ele não tivesse internet de checar, né? Bloquear dele poder mudar o horário, nossa, não tem nem como. Porque vai que ele muda o horário manualmente, não tem como, não funciona isso não. Aqui não, você baixou, checa na hora, lá, conecta na internet, checa na hora, beleza, tá liberado, pode. Né? Eu até coloquei esse próximo item ali, né, que eu falei que eu ia voltar a falar, que é a questão de que na mídia digital, assim como na mídia física, a gente falou, né, você compra X jogo, eu compro Y jogo, aí a gente zera e depois a gente troca, né, como um dos prós da mídia física, né, e tem como fazer isso na mídia digital também, porque eu mesmo tenho uma conta compartilhada, onde a gente comprou alguns jogos ali, cada um pagou metade e fica numa conta na PSN que é dos dois. Então quando um vai jogar, é só questão tipo, não tem como os dois usarem ao mesmo tempo, mas mas a mídia física não tem isso também, né? Você não vai quebrar o CD em meio e vai dar pra cada um joga. Exato, não vai ter como você fazer isso. Então mais uma vez, tem como se fazer a mesma coisa em conta de forma digital. Eu não sei se isso aqui é inclusive permitido fazer, mas dane-se, eu fiz. Se a PSN ou se a Live deixa fazer isso, criar contas compartilhadas, mas é uma possibilidade. Você cria lá uma conta compartilhada e compra jogos, cada um paga metade do valor e os dois têm acesso à conta compartilhada. Sim. Ele é só um pouco mais complicado, né? Tem algumas coisas, tipo, pra você jogar no seu perfil, você tem que botar, tem que configurar como videogame primário e blá blá blá. Tem umas chaticezinhas tem que configurar como PS4 principal. Que não são tão práticas quanto a mídia digital, né? Quanto a mídia física. Mas também existe essa possibilidade, né? Nada é impossível também. É a mesma coisa, a mídia física não teria como jogar os dois ao mesmo tempo, da mesma forma. É uma forma de fazer a mesma coisa de forma digital. E outro ponto, comparando com o que a gente colocou lá no contra da mídia física, é que a mídia digital, ela é sua e tá um download de distância, então você não pode perder, ou você não pode destruir com o tempo, então ela teoricamente é sua, né? Pra sempre, né? Teoricamente. A gente vai entrando... Tem uma questão que a gente vai falar em seguida, Mas teoricamente, repetindo, ela é sua pra sempre, então...
Sim, e você vai poder colocar, baixar, jogar, não vai ter que se preocupar em riscar CD, em pegar poeira, em pegar umidade se você mora numa área mais litorânea. Então não tem nenhuma das preocupações. Tipo, se você não guarda tudo numa estante ou tal, você guarda dentro de armário, daqui a anos você quer voltar a jogar, você não vai ter que ficar revirando armário pra achar mídia. É só ir lá na sua loja, baixar e pronto. Exato. Esse é um grande pró, inclusive. Assim como é um grande contra da mídia física, acho que é um dos maiores prós da mídia digital. É a durabilidade mesmo. É seu pra sempre, mas pode puxar o próximo item aí, porque, né, não é bem sempre assim, né? E a mídia digital, ela também permite facilmente o acesso ao cross-buy, né? Que é quando você compra num videogame e tem acesso a ele no outro. Que isso, assim, apesar que a gente tá tendo um aumento da conversa sobre isso agora, por causa do Smart... Por causa do Smart Delivery. É uma coisa que já acontece há algum tempo, né? A Sony é uma grande pioneira nisso. Vários jogos que lançavam pro Vita, você ganhava a versão de PS3 ou de PS4, se o preço fosse igual. Então, isso é bastante fácil na versão digital, né? Porque na versão física você não tem... O jogo não registra na sua conta, né? Tanto que se você pegar um jogo que você tem e for lá na PSN, ele não vai estar lá como comprado, né? Ele vai estar lá para você comprar. Então, a mídia digital, ela te permite que você possa fazer isso, né? Especialmente agora com o Xbox Series X. Então, você tem na mídia digital, você só vai lá mandar baixar no Xbox Series X, o jogo que você comprou lá no Xbox One, e ele vai baixar com as atualizações. Sim. Se a desenvolvedora fez patches pra ele, né? Ele vai rodar normalmente no seu Series X. Esse cross-buy, ele é principalmente na mídia digital, mas a Sony fez... Eu lembro que a Sony chegou a fazer alguns casos em que ela dava dentro da mídia física um código do outro jogo, né? Então, tipo, acho que tinha isso também. PlayStation All-Star Battle Royale, ele fazia isso. A versão de PS3 vinha com um código pra versão... Pra você resgatar no Vita. Eu acho que o contrário também. Do Vita vinha com código PS3, uma coisa assim, eu não lembro. Você vai na loja que resgata o código e já vem o jogo. Aí você tem os dois nas duas plataformas. Mas isso é uma coisa que, assim, nem todo mundo faz. É algo que é bem mais comum na mídia digital, né? E, inclusive, esse cross-buy inclui, por exemplo, o Xbox One e o PC, né? Que a Microsoft tem aquela iniciativa Play Anywhere. Então, você comprando no Xbox One digital, você pega a versão digital para PC também. Não acontece com a mídia física. Então, você compra o Ori no One, você comprar a física, você não ganha ele no PC. Mas enquanto a digital você ganha, né? E aí a gente tem uns casos tipo o Anthem e o Madden, exemplos excelentes de jogos, mas tudo bem, em que... Dois jogaços aí. Um dos incentivos de pré-venda deles, da versão digital, era um acesso antecipado ao jogo. Então, tipo, o jogo ia lançar dia 26, só que se você tivesse comprado a versão digital, você tinha acesso a partir do dia 22. Sim, é meio comum isso acontecer também. Enquanto a versão física vai ser dia 26, mesmo que você tenha comprado. Eu sei que essa prática tá se tornando mais comum hoje em versões Digital Deluxe, por exemplo, né? Eu lembro que tem jogo que lança numa Digital Deluxe e aí só a versão, se você comprou a Digital Deluxe, você tem acesso 2 dias antes, às vezes 3 dias antes, às vezes só um dia antes, mas enfim, tem acesso antecipado na Deluxe. Mas é outra coisa que dá pra você, né, controlar isso de forma digital, é algo mais controlável do que seria numa mídia física. Se a pessoa comprou uma mídia física Digital Deluxe, você até pode enviar antes pra casa da pessoa, mas não vai ser tão atrativo quanto o controle que você tem sobre a versão digital, né? Que é, você comprou a Deluxe, então você vai ter acesso antes, a gente libera pra você antes, é mais fácil de fazer essa logística mesmo. Rolou uma situação dessa essa semana. Não é o acesso antecipado ao jogo, mas, por exemplo, a galera que fizer pré-venda digital de Tony Hawk, Pro Skater 1... Vai sair Tony Hawk, é verdade. Vamos aproveitar pra mencionar que Tony Hawk 1 e 2 está de volta, que isso. Aconteceu mesmo isso essa semana. Mas quem pegar a versão digital dele vai ter acesso à demo do Galpão antecipado. E eu não vi isso para mídia física. Então é só na digital mesmo. Mais um incentivo para você ter a versão digital, né? Eu sinto que as fabricantes, as publicadoras mais, né, que são quem faz essa logística, né, costuma ser publicadora, elas costumam te incentivar mais a ter a digital. Eu não sei exatamente se isso é por questão de diminuição de custo de produzir o jogo em mídia física, numa fábrica, né. Acho que as empresas, elas preferem que você compre digital, né.
até é mais barato por esse motivo, por não ser uma manufatura, não ser fabricado em uma fábrica na China, que precisa de toda uma logística para chegar até o cliente através de uma revendedora, uma Target e tal. Você corta todo você corta uma grande parcela de pessoas que estavam nessa indústria toda, né, de mídia física entre a empresa e o jogador. Você corta tudo isso e distribui diretamente para ele na conta digital. Tem essa questão também. O último ponto da mídia digital que a gente pode realçar também é que os jogos em mídia digital eles podem vir através de serviços, né? Tipo Xbox Game Pass, PlayStation Now, PlayStation Plus também, né? O EA Access, ou bundles, tipo Humble Bundle, né? Ou então igual isso aqui é uma recomendação se vocês quiserem. Lá na Steam, mano, fugiu o nome da empresa agora, a do Tomb Raider e tal. A Square Enix, eles fizeram uma coleção com 53 jogos, eu acho, por R$76. E tipo, são vários Tomb Raiders antigos, vários jogos da história deles por 70 e poucos reais. Pelo preço de um AAA, aliás, menos do que o AAA, reais, não dólares. Então é baratíssimo mesmo. E só dá pra fazer isso em mídia digital, né? Não teve isso em mídia, não teve esse jogo, essa coletânea em mídia física, né? Essa coletânea eles estão fazendo por causa da situação atual e tal, pra ajudar, né? Sim, pra manter as pessoas em casa. Mas mesmo assim, isso é uma coisa que você vai ver, Humble Bundle direto tem isso e você paga muito menos por bem mais jogos. Então umas promoções assim que não é uma coisa que você consegue fazer numa mídia física. E quando você faz, você tem que reimprimir a mídia física, né? Ou então lançar vários CDs juntos, igual eu acho que a coletânea da Quantic Dream pro PS4 são 3 CDs, um com Heavy Rain, outro com Beyond Two Souls e outro com Detroit. É mais difícil de fazer coletâneas em mídia física. Mas vamos falar dos contras então? Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. O primeiro problema, eu acho que é um dos mais críticos, né? É que se você... foi aquilo que a gente chegou a mencionar anteriormente, né? Sobre ser seu pra sempre, não é bem assim, né? Porque às vezes se o servidor de um videogame for desativado, né, o acesso aos jogos daquela mídia digital, se você não tiver baixado antes de acabar o serviço, ele não vai ser mais seu. Então aí a gente entra numa questão, tipo, né, a gente tem que levar em consideração que não esperamos que uma Xbox venha a falir e tal, ou uma PlayStation Network venha a deixar de existir daqui a algum tempo, sei lá, daqui 10 anos. Não sei, a tecnologia muda muito rápido, não sabemos como vai ser daqui a 10 anos. Mas eu acho que elas não têm a necessidade de falir, mas sim de parar de dar suporte, né? Então, tipo... Porque até onde eu sei, eu não sei se nos termos de contrato que a gente tem com esses serviços online se diz que eles têm um limite, um tempo limite mínimo que eles têm que fornecer aquele serviço. Até onde eu sei não tem isso. Não, mas eles, tipo assim, enquanto, por exemplo, no caso da Sony, eles estão mantendo os servidores do PS3 e do PS4 funcionando. Mas pode ser que agora, com a chegada dos servidores do PS5, do PS3 seja desativado, né? Porque senão... Do PS3? Porque aí não seria mais seria um terceiro, 3 coisas que eles teriam que tomar conta, né? A loja do PS3, do PS4 e do PS5. Eu acho difícil que vão desligar no PS3, ainda tem muita gente que usa, sinceramente. Eu não acho que vão desligar. Talvez não no começo, mas eu acho... Talvez na próxima geração, eu acho. Eu acho que o limite deles vai ser manter 3 gerações no mínimo, assim. Então, quando chegar a próxima daqui, sei lá, mais uns 8 anos, daí a gente vai ver algum problema no PlayStation 3. O problema que a gente tem que pensar também é que eles têm que manter servidores em vários países, né? Às vezes é muito caro eles manterem servidor para 3 videogames em vários países. Então, às vezes, eles podem pegar um país em que não tenha tanta demanda naquele console e desligar, né? Eu sou meio cético quanto a isso. Eu não acho que vai acontecer agora, mas é possibilidade. Mas igual, eu até botei um exemplo disso recente, que foi anunciado no finalzinho de abril, que é as shops da América Latina, com exceção do Brasil e do México, tanto do Wii U quanto do 3DS, eram shops mais limitadas, né? Você não podia entrar e comprar, você tinha que comprar o código por fora, registrar, mas elas vão ser encerradas. E com isso, você não vai poder mais resgatar, nem atualizar, nem baixar os jogos. Então, se você não pegar até dia 31 de julho agora e baixar todos os seus jogos do Wii U e todos os seus jogos do 3DS nessas regiões, você vai perder. Você vai perder. Com exceção do Brasil e México, né? Eles manteram só os dois maiores mercados, eu acredito. É porque o Brasil, a eShop do 3DS não é limitada, ela é uma loja, e no Wii U não existe. Então,
Ah, tá. Eu acho que é mais por isso, não é um mercado, não é tão impactante assim pros servidores dele. Mas é uma coisa que eles às vezes vão desativar com o tempo, isso aqui a gente tá começando a ver, sim, mas... E tem uma questão que a gente até já falou no nosso episódio sobre Stadia, né? Sobre como o Stadia está fadado ao fracasso. E se você é um maluco que tá já entrando no Stadia, se o serviço vier a ser descontinuado, como a Google adora fazer com muita coisa deles, vídeo Orkut, vídeo e um monte de coisa aí que eles vivem descontinuando, se chegar a cair um Stadia daqui 2-3 anos, meu amigo, você se ferrou, né? Se você comprou alguma coisa lá, você se ferrou, só isso. Tipo assim, a questão é, se você compra um jogo pro outro, por um console, um PS4 e tal, você comprou, pagou $60. Não, eu tô contando mídia física, né? A mídia física é sua, então mesmo que o console pare de ser fabricado, mesmo que... servidores do jogo online sejam desligados, a mídia física tá ali. O single player vai funcionar. Enquanto no caso do Stadia, por exemplo, a única opção que você tem é comprar a mídia digital, você vai pagar 60... Porque, né, só tem digital. Você vai pagar $60 e não sabe... Aliás, voltando nesse assunto do Stadia, só pra complementar aqui, lançou o Base já, eu não sei nem sabendo, mas... Lançou. Foi tão sucesso que eu nem fiquei sabendo do lançamento. Lançou e quem entrar no Basic, por enquanto, ganha 2 meses do Pro. Mas o hardware mesmo, ele em formato de hardware, não, né? Não vai ter. Não vai ter mesmo, eu achei que em um momento teria. Não, Stadia vai ser... A ideia do Stadia é ser totalmente digital, e esse que é o problema, né? Você paga $60 pra pegar um Doom Eternal lá na versão digital do Stadia, chega daqui a 2 meses, a Google vira e fala, realmente não deu certo, a gente vai cancelar, fechamos os servidores. Pronto. Foi. Acho que eles teriam que... O mínimo seria ter um pouco de consideração e manter por mais uma década, no mínimo, assim. E assim, o serviço lá, servidores. Até porque, né, Google, eles têm... Mas se alguém tem servidor nesse mundo, é a Google, né? Então... E assim, se o Stadia um dia parar, em breve, até, se eles pararem, eles não vão virar e falar, tá, beleza, você tinha Doom Eternal aqui, toma uma cópia da Steam pra você. Eles não vão fazer isso. Beleza, você pagou $60 sabendo que você teria acesso só enquanto Stadia existir, né? Então... Ele é meio que um programa de assinatura, literalmente, né? Tipo, você tá pagando por uma assinatura ali, é igual a sua Netflix. Se você não pagar a sua Netflix, você não vai ter acesso. Só que você tem que comprar os jogos ainda pra piorar. Você tem que ter a assinatura e comprar, né? Tem isso, verdade. É como se você tivesse a Netflix e tivesse que pagar individualmente por cada, né? É um modelo de negócio muito louco, só isso. A Google deu uma bola fora muito grande com o Stadia. Eu acho que esse realmente, tipo assim, atualmente não é um problema que a gente tá vendo, mas pode ser do futuro. Tipo, você ter que dar a louca, comprar HD pra baixar todos os seus jogos do PS3 e deixar salvo. Resumindo bem o que é o Stadia, eles transformaram o seu console que você compra uma vez em cada geração, ele dura uma geração inteira, eles transformaram isso o console que você pagaria uma vez e é seu como um serviço de assinatura. É isso. E aí, a gente tá falando do episódio de Stadia, se você for calcular, se você for calcular quanto você gasta em um console junto, às vezes até contando o serviço como PlayStation Network, PlayStation Plus, ao longo de uma geração de 8 anos, você ainda vai estar gastando menos do que você vai gastar num Stadia. Então, é um modelo de negócio que não funcionou, que não vai funcionar. Tem episódio aí, vai lá ouvir. Vai lá e ouve que a gente discute bastante coisa nele. Mas continuando. E esse problema de servidor é uma coisa que a gente não tem, como chama? Não é uma coisa comum agora, mas não me estranha ser um problema que a gente começa a ver nos próximos anos, né? E aí vai ser tipo assim, beleza, você tem até dia 31 de junho pra salvar tudo no seu PS3. Aí você vai ter que começar a pegar HD, botar no PS3 pra baixar os outros jogos. Sabe o que eu acho? Eu acho que esse problema de servidor ser desligado daqui uns 10, 15 anos é meio que o equivalente da sua mídia física parar de funcionar, porque estragou ao longo de 15 anos, né? Porque pegou umidade, riscou e tal. Então, meio que você tem esse problema na mídia física, mas ao mesmo tempo você não tem isso na digital, mas ao mesmo tempo você tem esse outro. É meio que o problema equivalente dele de estragar ao longo do tempo é os servidores pararem de funcionar daqui a algum tempo também. Então... Mas pelo menos esse é um problema que você não tá vendo ele vindo. Por enquanto está tudo normal, então... Não, e assim, é um problema que você não tem como cuidar melhor pra evitar, né? Na hora que a Sony falar, vamos desligar o servidor do PS3, você só vai ter opção, ou baixa agora ou perde o jogo. Exatamente, não depende de você, é algo que está fora do seu controle. Então assim, a sua mídia física é para sempre sua até certo ponto, até a dona da marca dizer, agora nós vamos parar de dar suporte aqui ao
nosso produto, então você vai perder o que você tem, baixa o que você tem. Mas ainda, por outro lado, ainda você tem essa opção, pelo menos, né? Você pode comprar 15 HDs e baixar tudo no seu HD, então, né? Tecnicamente ainda é mais vantajoso do que mídia física. Então, vamos colocar esse ponto aí. Ainda é mais vantajoso do que... Esse risco é um preço a se pagar mesmo. Enfim, acho que no fim das contas é isso. E outro problema é a internet, né? Porque a velocidade de você acessar e baixar uma mídia digital, ela depende da sua internet. E aí... Totalmente, né? A coisa mais importante na mídia digital é que você tenha uma internet minimamente boa pra baixar aquilo. No caso do Stadia, pra rodar também, de certa forma. E aí, rodar o streaming. E aí a gente vai ter casos de jogos grandes, tipo Red Dead Redemption 2, que, lembrando, tem episódio aqui, você pode ir lá ouvir. A gente tá fazendo um monte de gancho aqui, mas tem episódio sobre Red Dead Redemption 2 também, inteiro, e é um jogo bem pesadinho, né? Só um pouco, só 115 gigas. Então, pra você baixar a versão digital dele, mesmo com uma internet boa, você vai gastar algumas boas horas, né? E essa situação é pior aqui no Brasil, né? Que o serviço de internet não é dos melhores. Sempre quando eu falo de Brasil tem aquela vírgula, porém no Brasil a situação é ainda pior, né? Porque é sempre assim. E aqui, tipo assim, não é dos melhores, mais de 30% da população não tem acesso à internet. Nossa, e aí a gente entra no assunto Enem, né? O pessoal, aquela propaganda ridícula. Estude como puder, estude como você puder, claro, porque 30% da população não tem nem acesso à internet e vai realmente conseguir estudar como der, onde puder, né? E assim, mesmo que você tenha acesso à internet, os planos melhores que te permitiriam baixar isso, eles tendem a ter valores proibitivos, né? Pra muita família. Bem proibitivos. Assim, o plano mais basiquinho começa em R$40, mas não é nem perto o suficiente pra... Você vai no máximo rodar um vídeo no YouTube a 360p. Não, e assim, se o preço não é proibitivo, eles às vezes até fazem aquele coisa, tipo assim, você pode pagar mais barato, só que aí você tem o famoso plano de fidelização, que aí você vai ficar mercê da empresa por não sei quanto tempo, né? Exato. Então, a situação da internet aqui no Brasil não ajuda jogos digitais em nenhum Então, pouco. se você não tem o privilégio de ter uma internet mais rápida, você basicamente, se você não vai, a mídia digital meio que não vai ser uma opção pra você. Imagina pegar com uma internet básica aí de alguns poucos megas e baixar um Red Dead Redemption. Você pode deixar... 2 mega por... Uma internet de um plano de 2 mega daria o quê? 10%? Eles são obrigados a entregar 40% agora, né? Se não me engano. Então você vai entregar 400 kilobytes por segundo? Calcula isso pra um jogo de 105 gigas, meu amigo. Você vai ficar literalmente 2 semanas baixando um jogo desse. E assim, boa sorte. Mas assim, também, a pessoa que não tem dinheiro pra pegar uma internet mais rápida do que 2 mega também não vai ter muito dinheiro pra comprar um Red Dead Redemption 2, né? Porque tá R$200 na Steam. Ou um computador pra rodar. Tipo, é um problema em cima do outro, sabe? Então agora pegou o GTA. GTA também é grandinho, né? Eu não cheguei a ver qual que é o tamanho 89 gigas. Então, na época tá com 89 gigas. Sem DLCs de online, que vai mais uns 30 em cima. Então, aí você vê isso. O cara foi, opa, GTA de graça. Vou pegar. Vai lá. Eu acho que tem gente que deve estar baixando até agora. A gente tá gravando isso no sábado. Então, tipo, vai ficar lá. Eu sei que eu tenho 300 mega internet aqui em casa. Eu baixei tranquilamente o GTA V na Epic em 5 horas, 6 horas, sabe? Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Não dá pra pensar só no seu próprio umbigo, sabe? Tem que ter noção dos seus privilégios e falar, realmente eu tenho uma vida privilegiada, mas nem todo mundo tem. 30% das pessoas, nem 3 em cada 10 pessoas não tem acesso à internet. Você tem noção que é isso? Eu não consigo me imaginar sem internet, imagina. Tipo, não tem como inserir essas pessoas numa nível de igualdade mínimo, assim, sabe? E o último problema é que as versões digitais, elas, mesmo em consoles igual o PS4 e Xbox One, que você tem que instalar o jogo, a mídia digital ela tende a ser um pouco maior. Às vezes é maior. E com isso ela ocupa mais espaço que a mídia física lá na memória. Se precisar instalar, né? Isso causa um preenchimento rápido de armazenamento. Esse aqui é o grande problema, né? Armazenamento, você não vai ter espaço no seu HD ou SSD, ou seja lá o que for. A mídia digital... Porque assim, até a gente falou, né? Tem mídia física que vem parte do jogo e parte você tem que baixar, né? Tem isso também. Mas normalmente, a maioria, eu diria, da mídia física, ela roda direto do CD, né? Do disco. Você não vai ter que instalar muita coisa no seu console. Mas a digital não tem isso. Você não vai ter uma mídia física ali pra te dar esse tipo de suporte. Você vai ter que instalar tudo 100% no seu console. E assim, o problema é que a mídia digital, às vezes ela pode não cobrar tanto mais espaço quanto a mídia física, mas ela cobra mais espaço
porque ela tem que baixar o instalador e depois, tipo, instalar o jogo. É tipo uma Epic Store, uma Steam, não nesse sentido, Launcher. Mas igual, por exemplo, às vezes, eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Eu tava com 30 GB de espaço disponível, eu queria baixar um jogo de 24. Só que qual plataforma você no PS4. Tá. Tipo, eu tava com 30 de espaço disponível, mas eu queria baixar o de 24. E aí, mesmo assim, ele falava que ele tava precisando de não sei quantos GB. É porque ele não baixa... entendi. Ele baixa um jogo temporariamente e depois copia pro console. Então, às vezes, a mídia digital você precisa do dobro do espaço. Eu nunca entendi bem exatamente por que isso, mas é uma tecnicalidade mesmo da mídia física. Você precisa ter mais espaço pra instalar, né? Que é uma coisa que se tivesse um disco aí, o jogo é 24 GB, você colocaria, ele copiaria do CD pro coisa, então seria mais rápido. Corrigindo, eu falei física, é digital. Na mídia digital você precisa de mais espaço, né? Porque ele tem que baixar e depois ele copia pra memória. Ele baixa no temporário e copia pro... É um problema. Às vezes você vai baixar uma coisa... Acontece o tempo todo comigo, que eu vivo no meu limite no PlayStation 4, que eu tenho 500 GB nele. Aí você pensa, um Red Dead... Eu tenho 1 tera. Você vive no limite, você vive ali na risca. O meu é de 1 tera, e mesmo assim eu vivo no limite. Red Dead, somos perigosos aqui, vivemos no limite. Você pensa num Red Dead que tem 100 GB, que quer dizer que 20% do seu HD de 500 GB vai ser pra usar só pra um jogo, tá ligado? É muito espaço. E a tendência é que fique cada vez maior. Eu não sei nem quanto que vai ter um Cyberpunk, mas quanto que vai ter um Cyberpunk? Não, mas 150 GB no mínimo, eu acho. Imagino que seja pra mais. Por aí. O bom é que a próxima geração tende a permitir compressões de dado maior, o que significa que os jogos talvez não cresçam, mas mesmo assim... eu mesmo vou pegar pra PC o Cyberpunk, não vou acabar pegando pra console, mas até porque, né, Ray Tracing, eu tô com uma RTX agora, e eu tenho 1 tera de HD e tenho 128 de SSD, quer dizer que nem no meu SSD caberia esse jogo já. Então assim, a gente tá chegando no ponto onde jogos estão ocupando um SSD inteiro. Até porque SSD, normalmente, você não acha um por mais de 500 GB, né, SSD. Você usa mais pra rodar o Windows, rodar o sistema nele, né, não é... Mas, tipo, se você quiser ter um SSD pra rodar o jogo mais rápido, você vai ter que ocupar, às vezes, um SSD inteiro. Mas vamos dar aquela comparada, né? Você acha que dá pra dizer que tem algum que é melhor que o outro? Nossa, não tem como. Porque assim, é aquela questão, né? Tem gente que gosta, como a gente falou, de ter em mídia física. Eu acho que é a gente mais nostálgica que tem, né? Gosta de ter mídia física em casa. Eu me admito, eu sou desse grupo, tá? Eu gosto. Eu não sou muito, eu não sei. Nós dois somos milênios, a gente tem a mesma idade, mas eu não sou muito de... eu preciso ter mídia física. Tipo assim, não é precisar. Às vezes eu sempre avalio a vantagem, mas se eu puder pegar a mídia física, eu gosto, sabe? Já eu sou o contrário, eu até prefiro o digital na maioria dos casos, assim. Como eu disse, no PlayStation 4 eu tenho 3 mídias físicas, o resto é tudo digital. Então, pro PS4 eu mudei essa mentalidade. PS4 e PC são as plataformas em que eu não tenho problema de pegar mídia digital. Provavelmente são as plataformas que eu tenho mais digital do que física. PS4, deixa eu ver, eu devo ter uns 8 ou 10 jogos físicos e o resto tudo digital. Mas por que nesse caso? É porque eu vou ter que ocupar espaço do HD de qualquer jeito, né? E no PC, a Steam facilitou isso há muito tempo. Eu acho que eu tenho, até hoje, um jogo físico pra PC. Pra PC, eu não tenho nenhum. E detalhe, eu não consigo nem instalar no meu computador. Porque meu computador não tem leitor de CD. Então eu não consigo... Aí fica difícil, realmente, né? Instalar mais o jogo. Tem isso também. Hoje em dia é tão raro ter um PC com leitor de CD. Eu mesmo nem pensei nesse requisito quando fui montar meu PC. Tipo, pra quê que eu vou querer um leitor de CD? Sério, mano? Um gravador de CD. Eu nunca tinha reparado isso, mas eu tipo assim, eu já pensei várias vezes disso, mas eu nunca pensei que eu tenho um jogo de PC que eu não consigo rodar no meu PC porque eu não tenho leitor. É fácil de resolver, não custa nada, nem um pouco caro essa peça, mas... Só que o meu notebook... pouca gente, né, que vai usar, eu nunca tive nenhuma necessidade disso. Só que no meu caso é notebook, então não tem como. Não tem como mesmo, não tem realmente como. A não ser que eu compre uma extensão que conecta na porta USB trabalheira tudo pra rodar um jogo, é melhor você comprar o valor que você vai gastar nesse leitor, você compra o jogo em outro lugar.
de uma vez. No Switch eu tenho a preferência do digital. Por questão de valor, né? Imagino, ou não? Não, até se a gente for olhar a questão de valor, às vezes comprar o digital é mais barato. Porque então, aqui no Brasil, chegar, às vezes, o jogo chega a 100, 200 reais mais caro que a versão digital, porque, né, é importado. Mas um dos motivos que eu gosto bastante de pegar a versão física é não ocupar espaço, realmente. A memória do Switch não é das maiores, né? E mesmo assim, eu tenho expansão, eu já tenho cartão de memória lá. Mesmo assim, eu posso comprar um jogo de 16 GB na versão física, e aí esses 16 GB não vão ocupar da memória interna, entendeu? O que me permite ter mais jogos disponíveis no Switch. Sim. Mas então, qual das duas é melhor? Não tem como responder mesmo, né? Tipo, vai de cada um? É a resposta mais politicamente correta pra não ofender ninguém aqui, mas acho que é isso. Tipo, realmente vai de cada um. Agora, preferida é algo mais pessoal que a gente pode dizer realmente. Eu já disse a minha. Tipo, eu tenho preferência por digital, por praticidade, por questão de quando é lançamento, que é uma coisa que eu gosto muito de pegar jogo em lançamento, tipo, The Last of Us semana que vem não, mês que vem, eu ainda não peguei, mas eu vou pegar ele na PSN agora, eu vou pegar digital, porque eu quero jogar no dia 1 já, até porque eu tô cansado de evitar spoiler desse jogo já, há um mês evitando spoiler dele. E no meu caso, eu não tenho preferência, eu sou meio a meio, porque assim, realmente, se é um jogo que não vai me fazer diferença, nem nada e tal, eu vou pegar digital tranquilo. Homem-Aranha, por exemplo. Afinal das contas é o mesmo jogo, né? Só escolhendo em que formato você quer ler ele. O Homem-Aranha mesmo, no PS4, eu peguei digital pra realmente poder jogar no lançamento, né? Mas igual, tem o The Last of Us, eu tô pegando físico. O meu caso é físico, porque eu tô pegando a edição especial, que eu vi que a diferença entre a edição normal e especial de preço é pouca, e eu gosto da edição, né? Vem alguma coisa no especial? Vai vir um mini artbook, vai vir a edição do jogo em Steelbook. Ah, é verdade, tem o Steelbook. Daí realmente compensa. Mas aí você tem que, né, você vai ter que esperar 10 dias pra até chegar, mas ainda assim vai compensar por esse fato. Já eu não tô afim desses itens físicos, não tenho esse apelo nem emocional, nem nostálgico por esse tipo de coisa, então pra mim eu vou pegar digital logo e jogar no Eu gosto bastante do livro de arte, um dos motivos que eu tô pegando a edição de colecionador, que vai vir junto um pequeno livro de arte de 48 páginas. Que é pra você ver o crunch que foi feito no jogo. Quando você estiver lendo o livro, vendo as imagens, você olha só, esse artista aqui se matou pra fazer essa arte aqui. E assim, igual, eu tenho várias outras coleções, eu tenho edição física. Uma franquia de jogos que eu comprava, eu só comprava digital só comprava física até recentemente, era Pokémon. Sword and Shield foi o primeiro jogo que eu falei, não, vou comprar digital pra poder jogar no lançamento. Sim, acho que isso já responde qual situação é preferível pegar a mídia física ou digital, né? Eu acho que a gente meio que já comentou tudo, né? A mídia física em si, geralmente, edições especiais, edições de colecionador, igual às vezes... Se você tem aquele apelo emocional e nostálgico por ter ele em mídia física, gosta de pegar na mão as coisas, aí você vai pra física. Se você prefere jogar no dia 1, né, todas as outras vantagens que a gente comentou aqui, aí você pega digital. E assim, às vezes uma coisinha a mais que vem na física te atraia, é sempre bom dar uma olhada. Eu sempre sugiro que dê uma olhada, porque às vezes tem um item que seja útil, igual eu peguei a edição de colecionador do Fire Emblem Fates, né? Um dos itens é uma bolsa pocket pro 3DS. Eu uso ela, tipo, direto. O meu 3DS fica só nessa bolsa que eu ganhei. É bacana quando você compra físico e vem esses brindes, presentes junto, né? Enquanto se eu tivesse pegado a digital, na verdade. E ali também eu paguei, na edição de colecionador, o preço que eu pagaria na edição digital. E ganhei um artbook, ganhei um monte de outras coisas que, além do coisa. É sempre bom em cada caso você dar uma pesquisada, né? Ver como é que tá o preço na digital, como é que tá o preço na física, o que vem na física, na versão standard. Às vezes pegar uma edição... você pode pegar pelo mesmo valor da digital, às vezes uma física com itens, como esse caso aí, né? Tem tudo isso. Então, é questão de você analisar mesmo jogo a jogo, porque não é sempre assim. O The Last of Us também, por exemplo, eu não sei quanto que ele tá na PSN, deixa eu olhar aqui, mas eu ainda tô pagando ele com 20% de desconto. Então pode ser que o preço que eu tô pagando na edição especial é o preço que tá na edição normal, né? Sim, mas e pro Brasil, então, qual que é a forma mais vantajosa? Porque eu sinto que aqui, mídia física, como nós dissemos já, a mídia física demora pra cair o preço, né? Só aproveitando pra comentar, eu tô pagando na edição especial do The Last of Us menos que a edição normal digital. Eu tô pagando 231 então, eu acho na edição... que o motivo é exatamente porque vai chegar 10 dias depois.
Então, por esse motivo, ele já tá um preço, ele já tem que reduzir o valor, porque seria menos interessante pra mim, por exemplo, que quer jogando dia 1. Mas realmente, é uma questão de balancear, eles fazem pra balancear prós e contras que você vai ter, né? Você vai ter que esperar 10 dias pra jogar o jogo, porém você vai ter um Steelbook, você vai ter um monte de coisa ali que eu não vou ter, enquanto eu vou jogar no dia 1, mas não vou ter esses itens que você vai ter. Então, é questão de procurar ver qual vale mais a pena. E é uma coisa que muda de jogo pra jogo, não tem uma definição, uma coisa definitiva pra todos. Eu acho que pro Brasil, realmente, a mídia digital ela é mais vantajosa. Por questão de preço, né? Por questão de, assim, a gente tem que olhar muito os dois lados, né? Mas porque uma PSN, às vezes, né? Eu digo mais digital de Steam. A Steam mesmo tem preços, assim, horrivelmente baratos algumas vezes, assim. Sim. E, assim, mesmo com problemas de internet, a gente, mesmo no PS4, mano, se comprar o jogo 30 dias antes, mesmo que sua internet não seja boa, você já vai estar com o jogo baixado no lançamento, né? Mesmo que você precise deixar o seu PS4 ligado 5 dias seguidos pra terminar de baixar o trem, você vai estar com o jogo lá pro lançamento, né? Mas acho que pra situação do Brasil, o mídia digital parece ser... Não só para o Brasil, mas países emergentes em geral. Parece ser mais vantajoso por questão de preço. Mas aí, é claro, de cada indivíduo tem a sua preferência. Se você prefere mídia física por outros motivos também. E no futuro, você acha que a gente vai ter um ambiente praticamente digital, sem mídia física? Então, a gente falou no início, né? Quando a gente estava comparando, voltando aqui, fazendo o loop lá pro início do episódio, a gente tinha comentado sobre, né, como esse mercado vem mudando de 2010 a 2015. Ele literalmente inverteu, né? Eram 2/3 de mídia física, depois passou a ser 2/3 de mídia digital, e hoje eu acredito que é até menos do que isso. Então, mas eu ainda não acho que, como a gente tá vendo, eu não acho que mídia física vai morrer. Eu acho que vai se tornar menos atraente, está se tornando menos atraente cada vez mais, mas eu acho que sempre vai existir, mesmo que seja, como você falou, uma desenvolvedora lá que fez 1000 cópias de mídia física. Sim, eu imagino que as empresas não vão abrir mão de edição de colecionador, ou mesmo de fazer esses lançamentos especiais, tipo de 1000 edições que vem com um brindezinho, igual eu tenho Bind of Isaac Afterbirth no Switch. Essa versão que eles fizeram vem com um mini livrozinho, vem com os adesivos, que é uma coisa que eles fizeram pra lá, né? E mesmo assim, o jogo foi lançado primariamente digital. Então eu imagino que a gente vai ter esse futuro em que o digital ele assume o controle em como já tá agora, como já virou desde 2015, né? Não em alguns territórios, na Europa, como nós vimos, ainda tem uma prevalência de físico, mas no geralzão, assim, no mundo todo, o digital já tomou o controle. Eu acho que a gente vai ver essa mudança pra lá, pro ambiente digital, mas com a mídia física ainda existindo, né? Tipo, como uma alternativa ali, ou como item de colecionador pra quem, né? Talvez os jogos até parem de lançar em mídia standard, acho que nem, futuramente, talvez nem tenha o standard. O standard vai ser a mídia digital comum, só vai ter, tipo, edição de colecionador, a edição deluxe, a edição especial, ou a caixa de colecionador que não vem com o jogo, tipo no caso do Red Dead. Acho que esse é o caminho que a gente tá caminhando. Ou então vem o caminho que a gente tá caminhando é redundante. Vem com o jogo, mas vem o jogo em um código, talvez. Também, você compra uma caixa de colecionador e aí vem o código, uma boa ideia também. Vem várias recompensas, assim, vem vários itens, tipo manual, não sei o que, só que não tem o disco, tem só o código em si. O resgate do código, né? Eu também. Eu não vi fazer isso até agora, mas é uma boa ideia. No Switch tem jogos que fazem isso, às vezes. Tem já? Tem jogos que Mano, aquele que é da galera que fez o Fallout New Vegas, que lançou recentemente, um jogo que parece com Fallout, que foi feito pela galera que antigamente fez da Obsidian. The Outer Worlds. Tá. Ele inicialmente ia chegar no Switch só a caixa com o código. Agora vai chegar com o jogo porque a galera caiu matando. Reclamou? Mas tudo bem. Putz, não sei por que reclamaram, não tem por que reclamar. É porque tem muita gente que fala, tipo, eu vou comprar a caixa pra vir em trem vazio, vocês não vão colocar nem manual, nem nada, vai vir só a caixa, vai ser... Ah tá, o plano inicial era não vir nem com o jogo, nem com o código pra resgatar nada? Não, ia vir tipo a caixa com o código do jogo, só. Não ia vir manual, não ia vir nada. Você ia comprar a versão física pra pegar o jogo digital. Nossa, que bizarro. Não, daí tudo bem, eles têm razão em reclamar, eu te entendi de outra coisa. Tipo, eu imaginei que era uma edição de colecionador que vinha itens e aí o resgate do código. Edição normal e vem tipo código lá dentro. O máximo que você teria era a caixa pra botar na sua estante. Ideia horrível, fizeram muito bem de cair matando em cima, que não, como consumidor não dá pra aceitar isso não. Ou é físico ou é digital, você decide também. Eu imagino que a gente vai não imagino que vai acabar a mídia física, mas eu digo, a gente já tá vendo a consequência dessa mudança
mudanças como empresas tipo GameStop, né? GameStop tá esses anos todos fechando loja, desde o ano passado, e tal, justamente... GameStop é a próxima Toys R Us, você acha? Não tanto Target. porque eles estão tentando mudar, mas assim, eles realmente estavam tendo período de baixa, de não ter lucro, justamente pela queda, por eles serem uma loja especializada em jogos, e pela... De mídia física. De mídia física, e tem uma queda, né, na venda de mídia física. Sim, porque virou completamente. É aquele negócio, a tecnologia tá ganhando novas formas e negócios precisam se adaptar. Tipo, o que a GameStop devia ter feito, e já devia estar pensando nisso há muito tempo, é criar uma versão digital deles, né? Virar uma Steam. O caminho que eles deveriam seguir agora é virar uma Steam, porque eles vão ser eliminados do mercado. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Blockbuster. Você vê a onda vindo e nitidamente a tecnologia vindo na sua direção e você não faz nada. Ou a Toys R Us, onde ninguém mais compra brinquedo, ou não é mais comum pra crianças. Criança já nasce com o celular na mão. O brinquedo agora é um tablet, tá ligado? Eu tenho uma sobrinha, tipo, ela deve, se deixar ela na frente de uma TV vendo galinha pintadinha, ela vai achar muito mais legal que brincar com um brinquedo físico ali, sabe? Então, e a Toys R Us viu a tecnologia vindo, ninguém mais comprando o brinquedo, e em vez de se reinventar de outras formas, simplesmente esperaram acontecer. Foi Blockbuster também fez isso, então é questão de não se adaptar. Então eu acho que a GameSpot devia pensar em começar a fazer isso, virar uma Steam. Porque se eles não virarem uma Steam, eles vão ficar pra trás. Eu acho que sim, igual, eles podem continuar vendendo mídia física até, porque eu imagino que ela não vai acabar, você vai continuar tendo. Talvez assim, igual a gente falou, edição de colecionador, edição especial. Mas eles vão perder muito mercado nessa brincadeira. Mas essa transição em que a gente tem, mesmo que aqui que a internet chega aos poucos para as pessoas, já é um mercado em que a gente vai ver essa mudança. Só pra complementar, pra não dizer que é a mesma coisa, no caso da Blockbuster, eles só alugavam filmes, né? Só faziam isso. Enquanto que a GameSpot não é só jogo em mídia física, eles vendem console também, né? Periféricos, acessórios. Então, não é que eles vão falir assim imediatamente. Inclusive eles tentaram, eles trouxeram recentemente vários nomes da cultura, inclusive o Red Fils-Aimé, que é o antigo presidente da Nintendo da América, eles contrataram o cara pra dar um jeito na empresa. Pegaram alguém bem experiente pra... É uma boa, eles têm que começar a se despertar mesmo. Mas assim, a gente vai reparar isso acontecendo, a gente já tá vendo, né, com umas empresas igual essa sofrendo, mas eu não imagino que vai ser tipo assim... Da noite pro dia. E não vejo também sendo uma abolição completa disso, né? Eles vão ter que se adaptar, se aprofundar em acessórios, periféricos e consoles e outras coisas que não vemos parando de vender tão cedo, eu diria, porque temos aí pelo menos... E não tem como ter mídia digital, né? Você não consegue ter um controle. A não ser que você... Mas até isso está virando aos poucos, porque Stadia é literalmente a versão digital de um console, né? Então, é como se o PlayStation 4 e Xbox One fossem a mídia física e o Stadia fosse a mídia digital. Mas mesmo no caso do Stadia, o hardware ainda o controle do Stadia, né? Tem o controle do Stadia, o valor do Chromecast. O valor nem se compara. Sim, tem a questão de se adaptar ao mercado, mas acho que é isso, né? Cobrimos todos os assuntos que podiam possíveis para se falar de física e digital aqui, né? Eu também acho interessante vocês comentarem pra gente aqui, o que vocês preferem? Vocês são mais de comprar físico, mais de comprar digital? Você só compra digital ou só compra físico? Também tem gente que entra nesses dois. Eu sou um misto dos dois. Eu também um pouco menos, eu sou um pouco mais pra digital só, mas ainda tenho coisa física. Tipo o GTA V e o Red Dead Redemption 2 eu tive que comprar físico, né? Meu Red Dead também é físico. Peguei Deluxe, então depende muito do quanto você é fã de um jogo pra pegar a física por vir alguns itens a mais. Então, enfim, comenta embaixo mesmo, como o Renan falou, pra gente saber. E também se vocês acham que vai acabar mesmo ou não. A gente sempre quer ouvir vocês, né? Boa. Vamos lá para as recomendações de semana, então? Bora lá. Quer começar com a sua, já que ela tá na ordem aqui? Então, eu fiquei muito na dúvida sobre o que recomendar. Eu ia recomendar uma coisa, só que eu não vou recomendar ela, eu vou só mencionar, porque eu ainda não terminei. Mas eu descobri uma coisa recentemente que eu não sabia, mas que a DC tem um universo cinematográfico animado, que eu não sabia. Sim, também não tava nem sabendo. Eu até peguei agora esses dias, e alguns filmes eu tô revendo, tô vendo tudo na ordem, mais ou menos, que é o DCACO, DC Animated
Animated Cinematic Universe, que é tipo... São vários filmes de animação que se conectam um pouco. Eles são meio que a ideia da Marvel, sabe? Que tem vários filmes independentes, mas que se conecta. Começa com um filme que foi o único que eu já assisti ainda, eu tô começando ainda. Por isso que nem é uma recomendação formal, não é minha recomendação, mas eu tô falando se alguém interessar, que é Justice League The Flashpoint Paradox. Começa nesse filme, que é o ponto de ignição, que é muito bom esse filme, e vai até o que lançou tem 2 semanas, que é o Justice League Dark Acropolis War, que é a Liga da Justiça Escura. Guerra da Necrópole Escura. Que é muito que a galera tá elogiando pra caramba. Eu resolvi pegar pra assistir. Eu volto a comentar aqui se eu gostar do universo, mas aqui fica uma semi-indicação. Nessa indicação já entra muita coisa. Mas agora a minha real indicação são 2 jogos de uma mesma empresa, que é Crypt of the Necrodancer, que assim, quando eu vi esse jogo, há muito tempo atrás, eu achei que eu não fosse gostar. E eu viciei pra caramba nele. E o Crypt of the Necrodancer você pode achar pra várias plataformas. Ele tem pra Nintendo Switch, PS4, iOS, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, Mac, OS Classic, PlayStation Vita, em que é um jogo roguelike, só que ele é de ritmo. Então você se move no ritmo da música e ataca e tal. É muito doido, tipo pra caramba. E o outro jogo que é dessa empresa, que é uma sequência, teoricamente, mas é uma sequência / crossover, que é o Cadence of Hyrule, que na verdade... Hyrule, enfim. Que na verdade o nome completo é Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda, que é um jogo exclusivo de Nintendo Switch, que é uma parceria que a galera da Brace Yourself Studios, que produziu Crypt of the Necrodancer, fez junto com a Nintendo no universo de Zelda. Bacana. Também é muito bom. Então aí, várias recomendações, várias coisas pra você fazer nessa quarentena. Boa. Vai estar os links aqui embaixo. A minha sugestão da semana vai ser uma pessoa, eu costumo recomendar pessoas pouco aqui, né? Mas é um artista, um comediante stand-up chamado... Não é só um comediante stand-up, pra não colocar etiquetas nele, porque ele é muito mais que isso, ele já é até diretor agora. Ele fez um filme, ele dirigiu um filme chamado Eighth Grade. Eu ia comentar isso agora. Ano passado, retrasado, mas... Retrasado, 2008. Retrasado, 18. O Bo Burnham é um cara simplesmente, assim, genial. E pelo visto você já conhece, então, Renan? Conheço, bem. É uma pessoa, assim, sem igual, sério. Você assiste o show dele, você fica... Ele envolve muitos atos musicais no show, na performance dele, o que é um diferencial bem grande. E assim, ele é de uma criatividade sem tamanho. Ele começou no YouTube. Ele era lá do início do YouTube de 2008, postando os vídeos dele. Você encontra muito vídeo ainda no canal dele, do Bo Burnham, no YouTube. E aí, em 2013, ele lançou... Ele teve um especial em 2009 pra Comedy Central chamada Words, que é o nome de uma das músicas dele. Também recomendo você procurar, mas dos 3 shows que ele já fez até hoje, esse é o que eu acho legal, mas não é tão bom quanto esses 2 que eu vou recomendar mesmo aqui, que é o show What, é assim mesmo, tipo o que em inglês, com ponto. Então, se você colocar o What, ponto no YouTube, você já acha, mas o link também vai estar aqui na descrição. É um show de stand-up, entre aspas, porque às vezes não parece um show de stand-up, parece muito mais do que isso. Ele fala de uns temas muito profundos, assim, no show dele, que ele faz você pensar enquanto você ri, basicamente, assim. Não tem nem como entrar em alguns dos temas, porque eu não quero também estragar pra vocês, mas é muito, mas muito bom. What? Tá no YouTube de graça, totalmente, só entrar no canal dele no YouTube e assistir, ele disponibiliza de graça. Tem na Netflix americana, não tem na Netflix do Brasil, mas esse segundo, Make Happy, que é o show dele de 2016, tem no Netflix. Ele fez um em 2009, 2013, 2010, 2013, 2016, o que me fazia acreditar que ele faria um em 2019 e ele não fez, infelizmente. Acho que o projeto dele pra 2018, 2019 foi o filme, mas tudo bem. Tem que esperar um pouco mais pra ver ele retornar pros palcos, se isso vai acontecer ou não. Mas o Make Happy é basicamente o What multiplicado por 10, ainda melhor, assim, é tudo incrível. Então, assistam, tá na Netflix esse segundo Make Happy. O primeiro, o What, tá no YouTube. Os links vão dar aqui embaixo, eu não vou nem... É tão bom que eu não vou nem comentar mais muito, porque eu quero que vocês assistam por conta própria pra ver o quão bom é, o quão criativo e incrível é o Bo Burnham. Eu também recomendo, vai lá. Aí, recomendação. É muito legal, cara, muito bom. Inclusive, Make Happy é uma das poucas coisas que eu assisto religiosamente a cada, 2, 3 meses eu tenho que voltar e assistir ele. Eu tenho que sempre reassistir o Make Happy, porque é bom pra caramba. E é super, 1 hora de duração, os 2, o What e o Make Happy. Mas enfim, tá aí a recomendação de semana.
E eu acho que pra terminar a gente tem que dar aqueles recados de sempre, né? Isso, pra seguir a gente em rede social, por aí, né? Isso. Segue o nosso podcast no Twitter e Instagram, em @IrmandadeNerd_. O meu Twitter e Instagram é MarlonMarins_. O meu Instagram é RenanP2, meu Twitter é Renan Chronicles. E segue a gente lá nas redes sociais também, porque às vezes acontece um anúncio de evento, especialmente igual ontem, hoje de manhã, não sei, a Summer Game Festival falou, se inscrevam no nosso coisa, porque os nossos anúncios às vezes vão ser poucos dias ou horas antes de streaming. Então assim, às vezes eles anunciam alguma coisa grande e a gente vai fazer live e a gente vai anunciar lá nas redes sociais. Então segue a gente lá pra você ficar por dentro. A gente vai fazer mais. A gente não cobriu o primeiro Summer Game Fest, né? Mas pretendemos a partir do segundo começar a cobrir. Então fiquem ligados aí. Porque foram eventos pequenos, né? Foi o anúncio do Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, que teve 10 minutos de anúncio, 4, 5 minutos de anúncio e 20 minutos de conversa. Né? E teve também a demo da Unreal 5 rodando no PS5. A gente vai comentar disso no próximo episódio da Ascensão. Não é o próximo, a gente não sabe, talvez seja. Provavelmente no próximo, Conforme a gente reunir informações suficientes, a gente traz mais um episódio. Acho que a gente vai trazer sempre que a gente reunir suficientemente informações, né? Não estamos nesse ponto ainda. E aí a gente vai... Sempre tiver alguma coisa que a gente sabe que é grande, a gente vai transmitir lá. Tenta trazer em live. Então se você não conhece nosso canal no YouTube também, né? Vai lá e se inscreve já no nosso canal no YouTube e ativa o sino que você já vai ser notificado sempre que isso for acontecer. E também segue a gente na rede social que a gente avisa antes. Antes mesmo de surgir até no YouTube, a gente comenta nas redes sociais. Mas é isso então, né, Renan? Mas então acho que ficamos por aqui. Muito obrigado você por ter ouvido. A gente volta próxima terça-feira com mais um Irmandade Nerd Podcast. Falou, pessoal. Falou.